Olá, bem-vindo ao Era Uma Vez na Europa. A coroação é o ponto alto da vida de qualquer monarca britânico. Um evento milenar que acontece no mesmo local há 957 anos. Mesmo assim, erros acontecem e às vezes as coisas podem não ir de acordo com o plano. No vídeo de hoje, conheça as coroações que deram errado. William I, apelidado de O Conquistador, iniciou uma tradição que dura até hoje, a coroação na Abadia de Westminster. A cerimônia aconteceu no dia de Natal, em 1066, mas não é lembrada como um evento alegre. William deixou a Normandia, no noroeste da França, e conquistou a Inglaterra. Tanto ele quanto o exército falavam apenas francês. Durante a coroação, o bispo perguntou: "Vocês aceitam o novo rei por sua livre escolha?" A pergunta foi traduzida para o inglês e todos na abadia responderam sim. Os soldados normandos, que montavam guarda do lado de fora, ouviram e pensaram que ingleses e franceses estavam gritando uns com os outros. A reação ao suposto motim foi incendiar casas e comércios vizinhos. A solenidade continuou até que o cheiro de fumaça e o barulho do caos fossem impossíveis de ignorar. Os convidados correram desesperadamente e deixaram o rei, o bispo e alguns funcionários sozinhos dentro da igreja. Tremendo de medo, o bispo conseguiu apressar o resto da cerimônia e proclamar William I como novo monarca. Dizem que o próprio rei também tremia, sem saber exatamente o que estava acontecendo. O rei Henry III foi coroado às pressas na Catedral de Gloucester em 28 de outubro de 1216. A situação política era incerta e o garoto de apenas 9 anos sucedeu o pai, Rei John. Henry teve que usar uma circlet da mãe, a rainha Isabela. As joias da coroa haviam sido perdidas alguns anos antes, após a carruagem do rei John virar em um pântano. As joias foram refeitas anos depois e Henry III ganhou uma cerimônia apropriada em 17 de maio de 1220, na Abadia de Westminster. Outro jovem rei, Richard II, foi coroado aos 10 anos, em 16 de julho de 1377. De acordo com o cronista Thomas Walsingham, Richard estava tão cansado no final da celebração que adormeceu e foi carregado nos ombros dos soldados para reunir energia suficiente para comparecer ao banquete. A coroação da rainha Mary I, em 1º de outubro de 1553, não é lembrada apenas por ser a primeira de uma rainha reinante na Inglaterra. Mary, supostamente, não queria tocar em qualquer material que tivesse sido usado pelo irmão Edward VI. Ela acreditava que Edward havia contaminado tudo que entrou em contato com ele. A razão atribuída na época é a de que ele era protestante e ela católica. A rainha pediu que um novo lote de óleo de unção fosse preparado e se recusou a sentar no trono, a St. Edward's Chair. Mary também pediu outro manto, mas, surpreendentemente, concordou em carregar o mesmo orbe. Em 2 de fevereiro de 1626, Charles I quebrou a tradição de vestir roxo e escolheu o impopular branco. Os mais supersticiosos viram como um sinal de azar. No meio de uma leitura, um terremoto assustou os convidados e toda a cidade. Charles teve um reinado desastroso. Tentou governar
sem um parlamento e foi executado em 1649. Alguns relatam que o maior presságio foi a cerimônia de coroação. James II teve um problema mais relacionado à moda. Em 23 de abril de 1685, ele não conseguia manter a coroa no lugar graças à peruca que usava. O acessório era tendência na França e, segundo contemporâneos, enorme. Sugeriram que o rei retirasse a peruca, mas James não aceitou e passou horas tentando equilibrar a coroa, que não parava de escorregar. Em 22 de setembro de 1761, os problemas começaram antes mesmo da coroação do rei George III, quando carruagens colidiram e a dificuldade para chegar à abadia de Westminster era grande. O rei sofreu com uma equipe que não tinha ideia do que estava fazendo. Eles não sabiam responder perguntas simples de George e da rainha Charlotte, passavam informações erradas e ignoraram diversas partes do protocolo. Esqueceram de levar a espada de estado e substituíram pela do Lord Mayor. George e Charlotte ficaram sem cadeiras e houve correria para conseguir um lugar em que eles pudessem se sentar. Em um camarote dentro da abadia, membros da congregação não conseguiam escutar a solenidade e decidiram fazer uma refeição. O barulho de facas, garfos, pratos e copos produziu um efeito descrito como muito ridículo, que fez a igreja toda cair na gargalhada. A coroação do rei George IV, em 19 de julho de 1821, foi tão bizarra que parece ter saído de uma novela mexicana. George era vaidoso, queria a cerimônia mais extravagante e pomposa possível. Ele enviou um alfaiate à França para estudar as vestes de coroação de Napoleão Bonaparte e insistiu que as dele fossem ainda maiores e mais chamativas. O traje escolhido era branco com detalhes dourados, uma peruca e um chapéu pesado de plumas. O destaque foi um manto de veludo vermelho de mais de 8 metros de comprimento. Em pouco tempo, o rei se arrependeu. A temperatura estava muito alta e o suor ficou evidente. Ele usou 19 lenços para tentar manter a testa seca e precisou se retirar várias vezes para se refrescar. Embora o dia já não estivesse indo como planejado, George IV ainda não contava que a esposa, Rainha Caroline, fosse aparecer. O rei e a rainha se desprezaram desde o início do casamento. Viviam separados e George tentou o divórcio algumas vezes. Caroline não foi convidada, mas escolheu comparecer para ser coroada ao lado do marido. A rainha tentou entrar na abadia de Westminster de todas as formas, sem sucesso. Depois começou a gritar: "Eu sou a rainha da Inglaterra", o mais alto que pôde, para persuadir os guardas. Ela chamou bastante atenção e foi o assunto mais comentado. Os problemas estavam longe de terminar. O tempo era tão quente que as cerca de 2.000 velas dentro da abadia derreteram rapidamente e a cera caiu sobre os convidados. No banquete de coroação, realizado no Westminster Hall, o caso se repetiu. A rainha Victoria foi coroada em 28 de junho de 1838, em uma celebração de quase 5 horas, descrita na época como desastrosa. De acordo com o site da Abadia de Westminster,
os envolvidos pareciam despreparados. Desconfortáveis com as próprias vestes, as damas de companhia acabaram pisando na cauda do vestido de Victoria e no manto. A caminhada até o altar foi desajeitada. A cerimônia foi interrompida após o clero iniciar uma discussão sobre em qual dedo o anel precisava ser colocado. Os joalheiros fizeram a peça erroneamente para o mindinho. O arcebispo de Canterbury forçou-no a anelar. A rainha escreveu que sentiu muita dor na hora de tirar com água fria. O bispo entregou o orbe na hora errada. Outro presumiu que o ritual havia terminado e dispensou Victoria. Ela saiu, mas foi chamada de volta às pressas. Um nobre idoso, Lord Rowe, tentou subir os degraus para prestar homenagem. Ficou preso nas vestes cerimoniais e rolou escada abaixo, para desespero da rainha, que tentou ajudar. No final, Victoria se retirou para a capela de St. Edward e deu de cara com o altar sendo feito de mesa de lanche, com vinhos e sanduíches. Ela não gostou nada do que viu, mas a rainha Victoria sempre mencionou a coroação com carinho e disse que se lembraria como o dia de maior orgulho da vida dela. O filho mais velho de Victoria, Albert Edward, foi coroado como Edward VII em 9 de agosto de 1902, mas aquela não era a data original. Apenas 3 dias antes da data marcada, 26 de junho de 1902, Edward foi diagnosticado com apendicite, exigindo uma cirurgia de emergência. Convidados de diversas partes do mundo tiveram que voltar para casa. 12 de maio de 1937 era a data reservada para a coroação do rei Edward VIII, mas ele abdicou e, para poupar gastos e meses de planejamento, George VI foi coroado no lugar. Um pequeno acidente aconteceu quando um pedaço de linha vermelha na coroa de St. Edward desapareceu e o arcebispo de Canterbury não conseguia ver qual lado era a frente e qual era a parte de trás. Felizmente, as coroações de Elizabeth II e Charles III não contaram com grandes erros, somente um ou outro detalhe, como, no caso de Elizabeth, ter sido agendada para o dia com maior perspectiva de clima agradável e ter chovido bastante, ou, no caso de Charles, o príncipe e a princesa de Gales chegarem depois do rei, o que causou uma pequena mudança no cronograma. Obrigada por assistir esse vídeo. Se você gostou, dê like e se inscreva no canal para mais vídeos sobre a família real britânica e outras famílias reais da Europa. Até a próxima!